Okay. So there's so many things to talk about, and we would like to thank you all for staying. So I was wondering if maybe the first question should come from the audience, but if you don't have any, I can just go ahead. All right, I'll just go ahead. So I was wondering if you can, because this is a very special film with so many layers. I'm sure you have so much to tell us about the process, like in terms of how you came up with the idea and how the form of the film itself represents many of the poetics of the indigenous community, especially in how time moves within the film itself. So maybe you can walk us through the process. Sim, muito obrigada por terem ficado durante essas 4 horas. É a terceira vez que eu vejo o filme, porque eu também estou entendendo o filme, né? Ele está muito... Eu finalizei há pouco tempo. Okay, well, thank you very much for staying throughout these 4+ hours. For me, this is the third time I watched the film, because actually I'm also still understanding the film, because it was finished very recently. Eu fiz a montagem do filme. A gente filmou em 2018. Estamos em 2020. De 2017 para 2018, terminamos a filmagem, começamos a filmagem em dezembro de 2018, não, 17, falei, né? 18, 19, 20, não, agora vai completar 2 anos que a gente filmou. Isso. Ai, desculpa, porque estou meio cansada. Sim, agora em maio completa 2 anos da filmagem, da finalização da filmagem. Okay, so yes, I did the editing, and actually we shot, so I'll just... Finally, it was from December 2018, and then in 2019. Well, actually, in May it'll be 2 years since the shooting was finished. Yes, because porque foi em vários lugares. A gente tinha que coincidir por uma questão de estratégia de filmagem, né? A gente tinha que fazer a parte do inverno em Nova York primeiro, e depois voltamos ao Brasil. A gente fez num inverno muito rigoroso, né? Que filmamos em Concorde, perto de Boston, no lago de Walden, né? E nas aforas de Nova York, nas florestas. E tivemos uma situação bem radical de frio extremo, né? Since we had several locations for shooting strategies, we had to really plan that. And the first thing that we shot was the winter in New York. And then we went back to shoot in Brazil. And that winter was very, very harsh. There was extreme cold. We shot in around Concord near Boston in the Walden Lake, and also in the woods outside New York, and it was really extreme conditions. Voltamos para o Brasil e 2 semanas depois fomos para o Pantanal, onde existe essa condição específica daquele bioma de que a região se transforma totalmente, né? Todos os afluentes do Amazonas correm, né, para essa região do Pantanal, que antes é extremamente árida e se torna um rio. Em todas as estradas, tudo se enche de água, então a gente tinha também essas condições muito específicas, climáticas e da paisagem que precisávamos aproveitar.
And then we went back to Brazil, and 2 weeks later we were in Pantanal shooting there, and there's also very, very specific climatic and landscape conditions, because in this area the different rivers of the Amazon meet, and what is first an extremely arid landscape suddenly turns into this extremely humid, wet landscape. So we were shooting 2 weeks later, and this very specific conditions, that was exactly what we needed. Depois fomos para a Chapada dos Guimarães, que é a parte das montanhas, também tudo isso em Mato Grosso, né? Tudo isso na região de Mato Grosso. E finalmente nos encaminhamos para o Xingu durante uma viagem de 2 dias, 20 horas de carro até Canarana, que é na fronteira do Xingu, e da fronteira do Xingu do Canarama pegamos vários barcos e fomos até a aldeia Cuicuro durante um percurso de 10 horas, de 8 a 10 horas de barco. And from there, we went on to Chapada dos Guimarães. That's the mountainous region. All this is in the state of Mato Grosso. And then we went to Xingu. That was a 2-day trip to get there, 20 hours by car, reaching the border between Canarama é a cidade que é entre a fronteira e que fica na entrada do Xingu, da aldeia, quer dizer, de todo o Xingu, Alto Xingu, Médio e tal. E depois fomos para o Porto Culuene. So it was Canarama. I'm switching the letters, sorry. So then we reached Canarama. That's the town that's on the border, and it's the entrance point to the Xingu area. And there we took boats, 8 to 10 hours traveling to reach this area where the villages are. Yes. Bom, isso foi a parte, né, das locações. E meses antes de começar a filmagem, eu tinha ido para o Pantanal, que era a região da seca, onde tem toda essa circunstância também de animais e de pássaros, a onça. Filmamos nesse momento, antes filmamos na parte da pesquisa. Enfim, essas partes eu estou explicando porque realmente são processos interessantes, né? Sobretudo nas circunstâncias que a gente trabalha com orçamentos pequenos, relativamente, né? Se uma produção estrangeira fosse fazer esse tipo de filme, certamente seria com muito mais, com uma capacidade econômica muito maior, porém a gente no Brasil consegue fazer trabalhos com muita dignidade, com orçamentos bem mais baixos e com equipes muito corajosas e muito... tá bom, I'm sorry. Okay. Well, so that was a part for the shooting on location. Before that, months before that, I had already gone to Pantanal, and during that research, I filmed all these parts with the animals and all that I filmed during the research in this area. I'm explaining all this because it's an interesting part of the process, especially when you're working with relatively small budgets. If it had been a foreign production, it would probably have been a much higher budget. But in Brazil, we still managed to do very dignified works with very brave teams and crews with these smaller conditions. E isso foi graças à descentralização dos processos, né, em que uma grande quantidade de realizadores pelo Brasil conseguiram realizar muitos projetos, né, por causa das políticas públicas que hoje em dia são terra arrasada praticamente, né? So this was very much thanks to
decentralization that was due to public policies that were promoted in Brazil, and that allowed filmmakers from all over the country to be able to do and to make very interesting works, but these public policies are today being completely destroyed. Yes. We have a question from the audience. Parabéns pelo filme. Perguntas, eu não sei se eu senti certo, mas se teria influências, por exemplo, de O Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, ou talvez um pouco Botão de Pérola, do Patrício Guzmán, ou se o André Tonati, nosso cineasta brasileiro, talvez tenha sido uma fonte também de referência. Posso falar em inglês se ajudar. If there is a reference for the movie maker from Chile, Patrício Guzmán, and from Bolivia, Colombia, Ciro Guerra, and from Brazil, André Tonati. All of them work with indigenous movies. Bom, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar no meu documentário, que em 1987, acho que você era pequeno, fiz longa-metragem na aldeia Camaiurá. Eu fiquei 2 meses morando no Alto Xingu, por isso a minha relação no Alto Xingu com várias nações indígenas, eles que me convidaram, e esse longa-metragem está disponível para quem quiser ver. Eu fiz um filme que foi filmado sobre a homenagem aos mortos na aldeia Camaiurá, tem 90 minutos de duração e nunca foi distribuído comercialmente. Actually, I was one of the first to work with them in my documentary of 1987. You were probably very young, but I spent 2 months living in Alto Xingu in the Camaiurá village. I was invited by several indigenous nations. I had developed this relationship with them. And this it was a feature-length documentary that's available, that can be seen. It was around their homage to the dead, but actually it never had a commercial distribution. Mas isso que você me pergunta é muito interessante, porque minha conexão com o cinema é muito forte e, obviamente, muitas obras me inspiram, mas, sobretudo, também é fruto do meu próprio processo, né, de pesquisa e de relação com algumas nações indígenas, e, sobretudo, no Alto Xingu, né, é um interesse meu. Porém, dos 3 realizadores, quem mais me interessa mesmo é o Tonati, né? Porque ele era um ativista, né? Um militante de um cinema assim muito extraordinário, né? E radical, né? So, yes, it's an interesting question because, of course, my connection to cinema is very strong. So there are influences, but it's mainly or also my own process, my own research and my own relationship to these indigenous nations, especially comes from, especially there and also in this region. But out of the 3 filmmakers that you mentioned, I would say that the strongest influence or connection would be with Tonati, because he was an activist, a militant filmmaker, of a very extreme and radical, extraordinary and radical cinema. E vou complementar isso aqui, porque se a obra é conservadora esteticamente, não adianta ela... Para mim, o tema é fundamental, mas também a forma faz do tema algo... A forma tem também que te transformar, né? Te transformar esteticamente, e acho que a forma é
Bom, mas isso não estou em... Isso todo mundo sabe, né? Que é uma questão dialética entre forma e conteúdo, né? Então, eu acho que o Tonati, dos três, para mim, é o cineasta mais importante, assim, a nível de cinema, né? And I would add to that it's also, if the film were also aesthetically conservative, even if the topic is fundamental, you know, the form must also be something that is transforming things aesthetically. I mean, I'm not saying anything new. Everybody knows that there's a dialectic relation between form and content. So in that sense, Donati is definitely the most important of the filmmakers that you mentioned. Boa noite. Eu vou fazer minha pergunta em português também. Meu nome é Eduardo. Daí você traduz, beleza? Paula, eu queria entender um pouco melhor assim, a sua relação com os indígenas, né? Você disse que gosta deles, ok. Mas qual foi a relação de trabalho com eles? Assim, eu vi que tem alguns cargos ali, por exemplo, nos créditos de cozinheira e de tradutor, né? Tradutor, obviamente, teria que ser um indígena. Mas na sua equipe de criação, no seu processo criativo, eu vi que você lida também com várias etnias, né? Então, tem tanto as etnias norte-americanas quanto etnias sul-americanas. Lá no Xingu mesmo são várias etnias diferentes. Então, entender assim, para além do uso da imagem dos indígenas, né? O que é que você também, o projeto, na real, né? O que o projeto levou para eles, né? De contrapartida, o que foi feito com eles, se eles já assistiram o filme, se tem indígenas, né, dentro da equipe, e como é que você lida com essa relação entre indígenas e você propriamente, que não sei se você também é descendente, mas não me parece. Não, mas por acaso... I'll translate the question. Paula. Eu sou colombiana e... I understand. I'm sorry. Okay, so there's a question regarding her personal and creative relationship with these indigenous peoples. Asking, of course, there's a deep relationship, but there's also a work relationship. There were people that were in the crew. Maybe you can see in post like cooking or translation, of course, but how about in the creative process? You worked with, and you're related to different ethnies in North America and South America. So the question would be also, other than showing their image, what kind of relationship is there? Do you have personally with them? Have you established, and also in all this productive process, what did this contribute to them? Yes, and how do you deal with your relationship with them? Do you have any kind of heritage of, I guess not by looking at you, did I translate the question right? Yeah, that's right. Yes. Eu não sei, eu não poderia fazer um filme se com nações indígenas, ou com o apoio dele, ou com eles, se eu não tivesse. Só quero saber, você acha que eu sou latino-americana, eu sou colombiana, não, o fato de eu ser loura não quer dizer que eu seja totalmente... Eu sou colombiana também, você não conhece minha origem, mas enfim, meus avós eram descendentes de indígenas, sim, de nações indígenas colombianas. Enfim, como todos os brasileiros, somos, né, miscigenados, né? Temos várias conexões, não é? Bom, fora disso, em relação ao povo curcuro, tem cineastas curcuros muito importantes, portanto, somos colegas, como o Tacumã, ele que me convidou para trabalhar lá, ele que me ofereceu essa possibilidade, porque eu sei que precisa ser feito um trabalho minucioso, um trabalho de base muito sério, porém era talvez uma circunstância muito específica em relação ao povo curcuro, que já conhecia meu trabalho, que já conheciam o Acá. Eu já tinha permanecido lá um tempo, então era uma
uma relação, como eu disse antes, que tinha sido tecido ao longo desses 30 anos. Eu não era apenas uma turista, uma cineasta oportunista. Eu tinha construído essa relação com eles por muito tempo, tá bom? E minha relação com eles não se limita a serem cozinheiros ou isso ou aquilo como você quis dizer. É uma relação muito mais rica e não que uma função de cozinheiro seja uma coisa degradada, porque justamente no filme a relação com a comida é essencial. Então, não acho que sua pergunta seja muito bem formulada, entendeu? Certo? So, actually, I wouldn't be able to make a film with them or with their support if we weren't this close. You don't know my origins, actually. Actually, I'm Latin American. I'm Colombian. My grandparents were descendants of indigenous nations. And like everyone in Brazil, we have all these indigenous connections. We're all very mixed. And specifically with the Cuicuros, there are filmmakers. Like Tacumã, there are Cuicuro filmmakers. They're my colleagues. And he, for instance, Tacumã, he offered me this chance. It was very important because it's still necessary to do a very rigorous work around them. So these were very specific circumstances. And as I explained, I've already been growing this relationship with them for over 30 years. So this is not a naturalist or opportunistic filmmaking relationship. And you also mentioned about the working relationships. No, it's not limited to them being cooks, as you suggested. It's much richer than that, even though there is nothing degrading or whatsoever about being a cook. Precisely in this film, the relationship to food is very, very important. So in that sense, I don't feel the question is very well formulated. The cook is the basic, é a base de toda a estrutura familiar. Então, da maneira um pouco pejorativa que você tentou, foi pejorativo. Não, então, o real, já te falei qual é o real. Meu real é que ele é um diretor de cinema, tem vários realizadores no Alto Xingu, que talvez você não conheça, e a relação se dá para igual, exatamente. Ok? Não se dá de maneira paternalista, tá bom? Se dá como colega de trabalho, não porque parece você menosprezar um pouco o fato que eles são diretores também. São diretores, são realizadores também. Não precisam que eu vá lá para fazer um filme. Eles podem ter um acordo que eu possa filmar lá, mas eles também são realizadores, tá bom? Okay. Yes, so I'll just sum that up. So again, the cook is the base of the family structure. So I find that is a pejorative, degrading sense that in the way that you said it, which he says no, it was not in that sense. She insists also that there are several filmmakers in Alto Xingu. So even if they invite me or they allow me to come here, they don't need me, and because they're important filmmakers themselves, and so our relationship is really on equal terms. It's not patronizing at all. Eduardo, só para complementar também, né, do ponto de vista da produção, respondendo a sua questão. Bom, não sei se você viu, mas aí no filme mescla, você falou de diferentes etnias e tal, mas tem as cenas do Acá, que é esse filme da Paula de 87, que é o ritual do Quarupi, na aldeia Camaiurá, mas que participam geralmente vários povos, né, de etnias diferentes. A gente foi para a aldeia Cuicuro, ficamos lá uma semana, uma equipe de
4 atores e 8 pessoas da equipe. Então, era uma equipe de 12 pessoas durante uma semana. A aldeia Cuicuro, essa Hipátice, ela tem uma oca para receber artistas. Ela tem um programa de residência artística que eles criaram justamente para esse tipo de projeto. E, embora não tenha nenhum indígena em funções criativas, toda a estrutura, tudo foi discutido com eles previamente. Eu fiz uma viagem antes para lá, foi uma primeira vez que eu fui, a partir dos contatos que a Paula tinha, de 87, 89, e que foi duradouro, assim, né? 30 anos depois a gente voltou, na aldeia Yaolapiti, com as lideranças de lá, que a gente gostaria de filmar e tal, mas não foi possível negociar, e é uma negociação financeira, né? Também, assim, o que a gente pode dar de retorno para eles também mais imediatamente é grana, porque eles precisam de dinheiro para viver lá. Yes. Yes, and I'm sorry if maybe I won't say the precise names, not to make mistakes with the precise names of the villages. So to add something from the production side, so as you can see, there's different nations, there's different peoples involved in the film. So, for instance, in the scenes that you see from this ritual, this is a ritual in the Guarupe village, but it involves several peoples from around there, so they all come together. We spent a week there shooting 4 actors, an 8-person crew in the Cuicuro village. They actually have an artistic residence program that they created for these situations. So even if there's none of them involved directly in the creative process, they were involved in the whole structuring of the project. Thanks to the contacts that Paula had created and has been kept and developed over 30 years, I went there for the first time myself. I traveled there and we started a negotiation. We started discussing about this, about how the process would be, about the whole project, including a financial, of course, the financial negotiation. What was fair for us to leave for them, because of course they need money, and that's the kind of relationship we've had. So sorry, but we're out of time. So only finishing the. But we have to, and there's another film coming. But we can continue outside. But you want to do another question because you want to speak. I want to speak with you, so we can. Okay. But sorry, we have to wrap up. Thank you, everybody. Thank you. We have to evacuate.